Hello, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Então, vamos começar com o próximo módulo. Sobre a correção dos exercícios que eu pedi, a gente vai fazer ele, mas por enquanto vamos adiantar esse módulo aqui, beleza? Agora a gente vai falar aqui sobre os estudos da célula sim, são os cloroplastos e outras organelas. A gente vai começar com esse contexto e depois eu vou lançar um outro videozinho que vocês vão entender melhor esse conteúdo desse módulo, ok? A primeira coisa que o livro aborda, e para a gente começar, ele fala sobre fotossíntese artificial. Então vamos fazer uma leiturinha aí nessa parte, quem quiser seguir, página 472. Então os bens em maior quantidade no planeta são a água do mar e a luz solar, e que, curiosamente, são aqueles menos explorados pelo homem. Pensando nisso, um pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o químico Jackson Dirceu, ele conseguiu desenvolver técnicas e materiais que reproduzem artificialmente o modo de geração de energia pelas plantas. Esse carinha aí da figura 1. O trabalho feito em conjunto com pesquisadores da Universidade da Pensilvânia e do Arizona, nos Estados Unidos, foi publicado na revista Nature no início do ano de 2015. Os materiais desenvolvidos imitam o processo vegetal de aproveitamento de energia à luz, no qual eles promoveram a queda da água em seus constituintes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Esses dois gases, então, são coletados e usados em outro aparelho já desenvolvido há mais tempo. A célula combustível que o transformou novamente em água, ela é liberada em energia solar, armazenada na forma de eletricidade que pode ser usada para gerar iluminação ou mover um carro, entre outras diversas utilizações. E para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os cloroplastos e a fotossíntese. E neste ponto, no nosso estudo de biologia, está claro que para a manutenção dos seres vivos são necessárias, no mínimo, dois requisitos: energia química e compostos orgânicos. A energia ela é fundamental para a ocorrência de processos não espontâneos, como o transporte ativo, certo? Também é importante para os processos direcionados, como o deslocamento, e para reações do anabolismo, como a síntese de proteínas. O composto orgânico, eles são utilizados para a formação de estruturas celulares e em processos de regulação. Assim, o fornecimento contínuo de energia, ele é composto por orgânicos e necessário para os ambientes onde há vida, que é os ecossistemas. Poucos seres vivos, eles são capazes de incorporar energia e materiais do ambiente em processos capazes de transformar a abundante energia luminosa em energia química. E os compostos inorgânicos disponíveis em grande quantidade em organismo e assim torná-los disponíveis a todos os outros seres vivos. Além de ser fundamental para a manutenção dos ecossistemas, a fotossíntese ainda é a base para os têxteis, como o algodão, e ainda para a produção de biocombustível, como o etanol da cana-de-açúcar. Assim, pesquisadores que se dedicam a esse campo da biologia, eles conseguem avanços importantes para o meio ambiente e também para a agricultura. A fotossíntese, ela significa literalmente produção pela luz, e ela é definida como
conversão dos compostos inorgânicos pobres em energia química, em moléculas orgânicas, especialmente glicose, que são ricas em energias utilizando para isso a luz. Que a natureza vem do Sol, né? Então, na natureza, essa luz ela vem do Sol. E ela é um processo realizado por vegetais, como a gente vê aí na figura 2. Algas e alguns procariotos também. Nesses últimos, há variações significativas, há algumas variações significativas do processo de fotossíntese. Então, nesse módulo, a gente vai estudar a fotossíntese em eucariotos, que ocorre nos cloroplastos, certo? Então, estruturas dos cloroplastos. Os cloroplastos é uma organela onde ocorre todas as etapas da fotossíntese em células eucarióticas. E a sua estrutura, ela apresenta grande correspondência à das mitocôndrias, mas com o tamanho e o formato mais variado. Então, por isso que elas se diferenciam. E com as mitocôndrias, elas possuem duas membranas. A membrana externa, que determina seu limite e está em contato com o citosol, enquanto a interna ela é dobrada, constituindo as membranas tilacoides, que é chamadas de tilacoides. Os tilacoides eles podem se formar lâminas que chamamos de lamelas ou pilhas de cisternas, denominadas de granum, que são expressões em latim cujo o plural é grana. O espaço entre uma membranas o espaço entre a membrana dos tilacoides e o estroma, que possui estrutura gelatinosa, sendo rico em proteínas dissolvidas, e assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também possuem material genético e ribossomos próprios e funcionais. A estes também são mais semelhantes aos correspondentes em procariotos. Então aí a gente consegue ver as imagens da letra A, a gente consegue ver aí as células de uma folha com cloroplastos evidentes, e eles são bem verdinhos. E na letra B, essa outra imagenzinha aqui, o que a gente consegue ver? É um cloroplasto em corte. E ele mostrando o seu interior. Então, ele pegou um grano nesse, fez um corte, e a gente consegue ver essa estrutura, como é que ela é, né? O espaço interno do tilacoide, a lamela, o espaço intermembrana, né, que eles possuem, o tilacoide do grano, a gente consegue ver o grano também, a lamela, as membranas externas, membranas internas, que já ouvi falar, e o estroma. E na letra C, é uma micrografia eletrônica de transmissão de um cloroplasto. E é isso aí, gente. Muito obrigado. E agora eu vou passar para vocês um outro videozinho que vai estar mostrando para vocês como é feito essa fotossíntese em eucariotos. E ele mostra essa fotossíntese na fase clara e também na fase escura. E deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, se tem mais algo para passar para vocês. Então, eu vou deixar exercício para vocês no Maestro, no qual a gente vai corrigir amanhã. Então, eu preciso que vocês me entregam que façam esses exercícios para que amanhã a gente faça a correção dos exercícios do módulo anterior que eu tinha pedido e desses exercícios desse módulo agora, tá bom? Que vai ser uma aula gravada também. Beleza? Muito obrigado e até amanhã.